Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as APIs, como que a gente faz para construir uma API, um exemplo básico de uma API no C Sharp, e vou falar também sobre os aspectos teóricos sobre essas APIs. Bom, então o que é uma API? Uma API REST. REST é de Representational State Transfer, que é um estilo de arquitetura para se desenvolver na web. Consiste em uma aplicação cliente-servidor com as chamadas sempre sendo únicas, ou as requisições sendo sempre únicas, ou seja, uma requisição nunca vai depender de uma requisição anterior. Então, a requisição sempre vai ter todas as informações necessárias para cumprir a sua tarefa. É sempre assim. E os recursos necessários que a gente vai utilizar. Por exemplo, se eu quero acessar o conteúdo de alunos, então eu vou ter um lugar lá que, que tem esse recurso para eu acessar. Que esse recurso normalmente a gente chama de rota, ou um endpoint. Então, por exemplo, se eu quiser acessar lá o recurso de alunos, então eu coloco lá o endereço do servidor, /alunos e /1. Então, no caso, ele vai me retornar aqui o aluno que tem aquele ID, por exemplo. E os métodos, são sempre padronizados. Para as requisições, você pode utilizar os métodos get, post, put e delete, que são os principais. Existem outros, tá? Mas basicamente a gente vai trabalhar com esses daqui. Em relação aos verbos, o get a gente utiliza para ler os dados, quando a gente quer obter as informações lá do servidor. O post, quando a gente quer criar um novo recurso lá no servidor, adicionar um novo recurso, O put, quando a gente quer atualizar todo o recurso. E o delete, quando a gente quer remover o recurso completamente. Então, por exemplo, aqui, get alunos. Então, eu vou listar todos os alunos. Para eu criar um novo aluno, eu vou chamar post alunos, passando aqui no corpo da requisição o aluno que eu quero criar, que ele vai criar um novo aluno. E o put, se eu quiser alterar, eu vou substituir o aluno, no caso, por exemplo, o aluno que tem o ID 1 aqui. E o delete, para ele deletar completamente aquele recurso, no caso, o aluno que tem o ID 1. E aqui os códigos de resposta, ou status de resposta. 200, ele retorna que é o status de OK, no caso do get. 201 é o post, que ele sempre vai retornar 201 caso seja executado com sucesso. 200, o put. 204 para o delete. Aqui falando um pouquinho sobre a requisição. Então, a requisição utiliza o protocolo HTTP de transferência. Então, a gente tem na linha de requisição o método de envio que você está usando, o post, put, get, delete, e o recurso que você vai estar utilizando. No caso aqui, /ID igual a 1 e a versão do protocolo. Também tem na linha de cabeçalho algumas informações interessantes. Por exemplo, o conteúdo daquilo que você está requisitando. Então, no caso aqui, como se trata de um método post, ele está enviando algumas informações para lá que estão no formato JSON. Então, ele indica aqui qual que é o formato do conteúdo que ele está postando para lá. Então, no caso aqui, application JSON, e qual que é o formato, o char7, o TF8. E aí segue embaixo aqui algumas informações sobre o navegador ou a aplicação que está enviando os dados e o tamanho dos dados enviados aqui embaixo no content length. Isso tudo vai no cabeçalho da requisição. E no corpo da requisição, se você estiver utilizando os métodos post, put e patch, ele aceita o corpo da requisição, do envio. Então, no corpo da requisição, você pode colocar o conteúdo que você quer enviar.
No caso, você vai enviar um conteúdo em JSON, então segue o formato JSON aqui do conteúdo. Esse conteúdo não tem um formato específico, né? Vai depender, logicamente, da sua aplicação, tá? Que você está construindo ou que você está fazendo uma integração. Nesse caso, como se trata de um JSON, né? Então esse conteúdo aqui estará em JSON, o conteúdo que você está enviando lá para o recurso. Então, falando sobre os códigos de status, tudo que começa com 1 ou 100 diz respeito à informação. Código 200 são os códigos de sucesso, 300 são os códigos de redirecionamento, quando a página ou o serviço é redirecionado para um outro local. Os códigos 400 que indicam erro de cliente, como o famoso do 404, né, o page not found, e os erros do tipo 500, que são aqueles erros do servidor. Então, caso aconteça algum erro no servidor e esse erro não seja tratado, ele retorna um erro aí 500. E aí no nosso Visual Studio, como que a gente cria uma API? Para você criar uma API, você vai ter que ter obrigatoriamente instalado lá no seu Visual Studio esses componentes aqui, ou esse conjunto de componentes. Isso é feito lá na instalação. Né? Quando você instala o Visual Studio, ele pergunta quais ambientes você quer adicionar lá no seu projeto, né? Na instalação do seu Visual Studio. Então, uma delas é essa aqui, ASP.NET and Web Development. Então, se por acaso você instalou o Visual Studio e não habilitou essa opção lá, você vai ter que voltar lá na instalação, a executar o instalador do Visual Studio e ativar essa opção aqui para ele habilitar o desenvolvimento de API. Bom, e aí você, depois que você habilitou lá, instalou certinho no seu Visual Studio, o projeto que a gente vai utilizar, o modelo de projeto que a gente vai utilizar, vai ser esse aqui, ó. Então vai ser um projeto do C Sharp, Web API. Se você digitar lá na caixinha de pesquisa API, ele vai te listar aqui o modelo que a gente vai utilizar, que é API Web do ASP.NET Core, que é um modelo de projeto para criar API Web RESTful utilizando controles do ASP.NET Core ou API mínima, com suporte opcional para OpenAI e autenticação. Então é esse aqui que a gente vai utilizar. Então eu vou criar um projeto novo, né, para a gente para eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. O nome do meu projeto aqui que eu vou dar vai ser API exemplo e eu costumo marcar essa opção aqui de colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Aqui o que eu vou marcar também como opção é para deixar ele configurado para HTTPS. Não vou habilitar o suporte para containers. Vou ativar o suporte na OpenAI, OpenAPI. Por que é importante marcar esse OpenAPI aqui? Porque fazendo isso você habilita o suporte à documentação. Nesse caso, o Visual Studio já vai criar para você o ambiente de documentação que é o Swagger. Então você já vai construindo a sua aplicação e a sua aplicação de API já fica com a documentação pronta para você utilizar e consultar. Aqui eu vou deixar marcado não use instruções de nível superior e não vou marcar use controllers, porque a gente não vai trabalhar com controllers, como é uma aplicação pequena, não tem necessidade de a gente utilizar controllers aqui. Tá? Então não vou marcar controllers. Bom, falando um pouquinho aí sobre o projeto, né, os componentes do projeto. Então eu tenho o program, que é a parte principal, né, da estrutura do projeto, e nele tem o main, que é o
ponto de partida aí para todas as rotas que a gente vai criar. E o main é sempre o primeiro que é executado. É ele que vai startar aí o nosso servidor web para servir na API. Tem o arquivinho de app-settings.json, aqui ele configura tem as configurações de log e outras, né? Como, por exemplo, chave de acesso ao banco e outras APIs externas, caso você utilize. O Launch Settings é ele que vai ter as configurações de serviço, né? Qual que é a porta, qual que é o lugar aonde vai ser executado o seu servidor. No caso, o próprio Visual Studio já define uma porta tanto para HTTPS quanto para HTTP para executar o seu serviço. E eu vou mostrar já mais sobre isso aqui. Bom, vamos fazer esse teste aqui rapidinho. Então eu vou criar um novo projeto lá no Visual Studio. Bom, ele traz um arquivinho, né, no projeto aí, você vai ver que ele trouxe um weather forecast. Aí você pode apagar ele, eu até já apaguei aqui no meu projeto. É só você clicar com o mouse em cima dele e deletar, porque a gente não vai utilizar esse weather forecast. A gente vai utilizar a nossa própria rota, né? E eu vou apagar ele aqui dentro do program. Eu vou excluir ele aqui, toda a parte relacionada a esse exemplo aí que ele traz, get weather forecast. Então pronto, já deixei aqui, então já está no básico, né? No padrão, que é para a gente seguir. E aí como que funciona aqui o esqueminha de rota dele? Então todas as rotas que a gente vai criar, a gente pode definir aqui dentro. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, app.map.get e colocar aqui, por exemplo, o endpoint barra e a função que ele vai executar. Então no caso aqui eu vou colocar simplesmente hello API. Então, para o endpoint barra, utilizando o método get, eu vou retornar aqui o texto hello API. Só isso. Eu vou executar aqui no playzinho. E aí repara que acontece algumas coisas importantes aqui, ó. Primeiro é que ele te mostra aqui qual que é a porta que ele startou o serviço, né? No caso aqui ele startou no localhost 7164 no HTTPS e no protocolo HTTP ele utilizou a porta 5048. E aí automaticamente ele também abre aqui para você, ó, o Swagger, né, que é a documentação da sua API. Por isso que a gente marcou lá no começo aquele padrão Open API. Então ele já gera para a gente esse cara aqui, toda a documentação sobre nossa API já está pronta, né? Então se eu expandir esse get aqui, ó, você pode clicar aqui no botão Tryout e aí executar, ó. Aí ele vai te mostrar aqui a execução, ó. Ele fez uma chamada a essa URL aqui, que é o nosso endpoint, né, no barra, e teve como resposta hello API. Então dá para a gente testar por aqui, né, se você quiser, ou se você quiser, você pode ir lá direto no navegador e colocar localhost, a porta que ele indicou aqui, né, que é a 7164. Barra, que é nosso endpoint, né? E aqui o HTTPS. Ele vai te responder, ó, a mesma coisa, né? Hello API. Então você pode chamar tanto por aqui quanto pelo seu navegador aqui que dá certo. Aí essa configuração aqui da porta e do endereço, você pode consultar isso aqui, ó. Você vai ver aqui dentro de Launch Settings,
ele te mostra aqui, ó, o endereço do Swagger, olha lá, o Swagger em desenvolvimento, mostra aqui e aqui. Ele mostra tanto para as portas HTTPS, que é 7164, protocolo HTTPS, e o protocolo HTTP na porta 5048. Então você pode, se quiser, evidentemente, trocar isso aqui, você pode também, tá? Bom, é aqui que ele guarda essas configurações aí da nossa API. Bom, se eu quiser, por exemplo, adicionar rotas, né, como que eu faço? Então, se você quiser adicionar, aqui a gente adicionou uma rota utilizando o método get, se você quiser utilizar uma rota utilizando o método post map, eu vou utilizar o map post. Se você quiser, por exemplo, map put, map patch, map delete e assim por diante. Então esse aqui foi só um exemplo de como a gente pode utilizar as nossas rotas. Bom, essa aqui foi só uma aula introdutória para mostrar para vocês os principais recursos, abrir o projeto, criar essa API de exemplo, e no próximo vídeo a gente vai continuar a partir daqui e eu vou mostrar como que a gente faz a integração com o banco de dados, tá bom? Então um abraço e até a próxima.